Olá pessoal, eu sou a Andréa da Capta, a gente está aqui no nosso novo videocast, Captando Histórias que Transformam. E eu tô aqui com uma convidada muito especial e também alguém que vai ancorar esse videocast comigo, que é a Adriana Bandieira. Praia. Adriana Praia. Adriana Bandieira Praia, tá tudo Bandieira certo. Praia, conheço há mais de 25 anos e a gente tem uma convidada que eu faço questão até de colocar meus óculos aqui, gente. Que Olha essa que bio massa. é poderosa, viu, gente? Essa bio é poderosa, a gente conhece, na verdade, a Alessandra Reis, porque ela também é nosso cliente, a gente tem esse privilégio. E eu quero contar para vocês que a gente está aqui hoje para falar de liderança feminina e todos os desafios que a gente já sabe, né, que estão aí nessa área toda, de tudo que a gente frequenta, né, tudo que a gente vive enquanto mulheres dentro do mundo corporativo. A gente sabe que hoje no Brasil, em média, as mulheres ocupam 33,5% dos cargos de liderança. E aí vem a Alessandra Reis com uma carreira brilhante como executiva comercial. Atualmente ela é líder e executiva da Danone na área de demanda, né, Ale? Ela tá há mais de 15 anos na Danone e construiu uma carreira belíssima em indústria farmacêutica. Ela vem concretizando todas essas questões como uma líder excepcional, reconhecidamente, né, inspiradora e também muito focada em resultados, alinhada a propósito. E quando a gente convidou a Ale para estar aqui, eu fiquei muito feliz, porque, para além de tudo, a Ale, ela é uma executiva que levanta muito essa bandeira da liderança feminina. Inclusive, a gente tem feito trabalhos em parceria. E aí, Ale, primeiro eu quero te agradecer, porque quando a gente olha para o seu time hoje, a gente tem 93% do time sendo mulheres e muitas líderes também, né? Eu queria que você desse um oi aqui para o nosso público, no nosso videocast. E eu já queria pedir para você, já que a gente vai falar de histórias, contar um pouco lá do começo da tua carreira, uma história que possa transformar também a nossa reflexão. Ale, bem-vinda. Ai, obrigada. Obrigada, Deia. Obrigada, Adriana. Queria super agradecer, né, o convite da Capta. Para mim é uma honra estar aqui falando, contando um pouco mais, né, não sobre a minha história, mas dos desafios que nós, como líderes, né, temos no dia a dia. E pensando numa história inspiradora, né, acho que quando a gente entra no mercado de trabalho, né, acho que ali no início a gente não tem muita clareza, né, ou tem um tempo ainda, né, pra gente realmente entender o nosso papel, entender quais são os caminhos, né, disponíveis, o que a gente efetivamente quer seguir. O que a gente é boa mesmo para fazer, né? Exato, a gente se descobrir ali, Sim. né? Eu entrei como estagiária na indústria. Então, naquele momento, é óbvio que eu tinha, né, a minha graduação, entrei numa área de inteligência de mercado, né, que era muito dados, mas, obviamente, que a gente vai vivenciando algumas experiências na carreira até que você tenha clareza, né, para onde ir e o seu investimento mesmo, não de tempo, de recurso, pensando no futuro que você quer seguir. E sem dúvida, ao longo dessa jornada, né, eu tive vários líderes, acho que assim como muitos aqui, né, a gente passa por várias lideranças, e eu posso dizer que o que me despertou mesmo para me ver como líder e pensar nesse futuro, né? Quem seria a Alessandra, né, como líder e me ver naquele papel foi uma liderança que eu tive. E por coincidência foi uma mulher, né? Não é muita coincidência, né, gente, essa afinidade. Eu acho que, de novo, liderança perfeita não existe, né? Líder perfeito não existe. Eu acho que o que a gente precisa tomar de aprendizado é realmente a gente entender a individualidade dos líderes, né? E pegar aquilo que são valores para você, né? O que te desenvolveu, então, o que você valoriza, eu acho que dos pontos positivos para você se inspirar. Sim. E também aquilo que você não necessariamente quer fazer, né, assim que você assumir um cargo como esse. Mas tive excelentes líderes, mas posso dizer que eu tive uma líder que me inspirou muito, muito.
E Ale, eu queria te fazer uma pergunta, até pensando numa reflexão, coincidentemente, não é coincidência, estamos entre, né, grande maioria aqui, mulheres, tirando os nossos super apoiadores aqui, né, da Terra Cine Filmes, inclusive agradecer a presença deles, mas eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente pensa na carreira de liderança feminina, eu tenho visto muito isso e estudado também, não só na consultoria, mas eu dou aula em alguns MBAs e eu percebo, e isso também por pesquisa a gente tem visto pela McKinsey, que as minhas alunas são muito mais exigentes com elas mesmas do que os alunos. Sim. E aí vem uma McKinsey da vida que fala assim, olha, quando uma vaga é aberta numa companhia, isso é muito forte, né? Um homem, é muito interessante isso. O que ele precisa para se candidatar? A mulher, ela só se candidata se ela tem 100% dos skills. E o homem, com 75, ele tá arrasando. Então, eu queria que você me contasse, nessa tua trajetória de crescimento, como que você trabalhou essa questão da tua autocriticidade, da tua autoestima, né? Pra gente poder aprender um pouco aí com essa tua carreira que, né, tá num patamar tão bacana. Eu acho que assim, não é um exercício diário, né? Eu falo muito sobre isso e tenho refletido muito sobre isso. Acho que com o tempo, com a vivência, com mais maturidade, com mais autoconhecimento, que aí já respondendo um pouco da sua pergunta, eu acho que a gente precisa se autoconhecer como pessoa e como profissional, né? E trabalhar muito a nossa autoconfiança, porque se eu tô naquele lugar, é por mérito meu. E por que por vezes, a gente parece que entra numa zona cinzenta de se sabotar, né? Eu acho que a liderança em si, ela já tem vários desafios, seja uma liderança masculina, independente do gênero, né? Assim, os desafios de desenvolvimento de pessoas, de trazer resultado, enfim, tem desafios ali inerentes à gestão, né? Mas quando você fala de liderança feminina, ainda tem um adicional aí que é realmente, eu acho que tem um ponto cultural, obviamente, né? E a gente vem, eu acho que conquistando cada vez mais, né, esse lugar, mas tem um ponto de autoconsciência, da gente realmente se reconhecer naquele lugar, se valorizar naquele lugar, né? E identificar esses gatilhos, né? O que me leva no meu dia a dia para esse lugar que não me favorece, né? Que não me faz bem e não me valoriza. Então, eu acho que esse é um fator bem importante, né, dentro desse contexto. Acho que a autoconsciência, autovalorização e realmente a gente entender que a gente está ali por mérito. Tem um ponto também que eu acredito muito, o gestor faz muita diferença, né, nessa hora, né? Quem está acima de você, Quem né? está acima, porque... A própria cultura da empresa, né, Lu? Exato. Se você já está numa empresa onde a cultura ela é mais predominantemente masculina, você tem a liderança que não olha para essa questão, para esses detalhes, isso acaba também interferindo e dificultando um pouco essa trajetória de carreira quando a gente fala de mulheres especificamente. Sem dúvida, né? Porque tem muito ali o meu cenário, né? Eu comigo mesma e o ambiente, né? Então são duas o interno frentes, e o externo, né? Exatamente. Então assim, óbvio, né? Eu tenho e falo com total transparência. Eu tenho eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que trabalha muito as questões, né, de gênero e diversidade genuinamente, né? Então hoje prova disso. Isso é um valor. Exatamente. Inclusive a Vivian Broge, que vai estar aqui com a gente, inclusive no painel de diversidade com a Flávia, na época que ela foi contratada como diretora de RH na Danone, ela foi contratada grávida. Sim. Que é um exemplo bem interessante, né? A companhia... E há quantos anos isso, Dé? Nossa. Hoje... Olha, o filho dela tem a idade da minha filha, que vai fazer 9 anos, então deve ter quase 10 anos. Pois é, há 10 anos atrás. Sim. Hoje ainda é um pouco mais... Você vê esses movimentos acontecendo. Bem pequeno ainda, né? Bem pequeno, mas há 10 anos atrás ainda, então já era realmente uma cultura estabelecida. Sim. Agora, Lê, você pensa numa história, assim, quando
eu aprendo muito por meio de histórias, né? E a minha vida, eu acho que à medida que a gente também vai amadurecendo e fazendo terapia, eu vou lembrando de algumas coisas que você fala, nossa, eu passei por isso. E esses dias lá no painel da SX, eu tava ouvindo um psiquiatra falando dessa questão de saúde mental, vinculado até à diversidade e tudo. E ele falou, gente, até a nossa história e o passado a gente romantiza. Porque é muito doido. Às vezes a gente passa por dificuldades e que passa um tempo, você só quer olhar o lado de... É difícil olhar para o sofrimento, né? De, olha, como isso aqui foi difícil para mim. E é o melhor lugar de aprendizado. Sem dúvida. Parece que que tá tudo bem, né? A gente quer... Assim, ainda mais tem alguma história? Você tem alguma história doída, assim, não doída só, mas assim, de cara... Isso aqui foi difícil porque eu tava numa posição que eu me vi como mulher nesse momento. Sim. Assim, você tem alguma coisa em mente que você fale, olha, isso aqui foi desafiador e eu tenho orgulho de ter passado por isso? Olha, eu tive uma passagem, enfim, eu em um momento, né, da minha carreira, hoje dentro da empresa que eu atuo, eu saí da minha posição e fui para um squad. Ah. Então, foi um squad paralelo para a gente trabalhar num projeto e fiquei por lá durante 4 meses, né? E tinha, obviamente, eu tinha uma autocobrança muito grande da minha entrega, né? Assim, pela minha posição, pelo que era esperado para minha posição, né? E foi um momento que eu vivenciei ali, foi época de pandemia. Ai, pandemia. No paralelo, né, assim, eu tive um ponto familiar dentro da minha casa, mas eu escolhi, né, focar na entrega do projeto e meio que esquecer que aquilo estava acontecendo ao meu redor, porque eu coloquei o peso, né, então assim, não só trouxe a responsabilidade para mim, mas eu coloquei muito peso de quem eu era e do que eu precisava fazer e entregar naquele momento. E de verdade, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu não declarei em nenhum momento. Olha que doido isso. Mas, Ale, passou pela tua cabeça que você não podia mostrar essa fragilidade porque você é mulher? Olha... Ou isso estava no inconsciente? Porque pode acontecer Sim. que não foi pro consciente, mas a gente acaba... Nossa. Várias vezes a gente faz algumas coisas no inconsciente. Não, eu não posso demonstrar essa vulnerabilidade, eu preciso seguir em frente, porque senão eles vão falar... Eu acho que sim, eu acho que tem um ponto inconsciente, mas tem um lado nosso, mulher, parece que a gente tem que dar conta de tudo o tempo inteiro. Tem que é como se a gente tivesse que se provar pra gente o tempo todo. Exatamente. Assim, ó, eu não posso colocar uma fraqueza na mesa, né? O que vão achar de mim? Eu vou ser questionada nessa posição como líder, eles esperam de mim, eu tô aqui, não foi por acaso. Então tem muita, né, a autocobrança e o peso de tudo isso, e claro que tem, né, por trás, inconscientemente, essa questão do, parece que você tem que se provar 2 vezes mais, né, então, sem dúvida, e até porque a banca eram praticamente 100% homens. Isso, né? E aí, Ale, olha só, eu quero, né? A gente tem, obviamente, limites aqui de compliance, a gente não vai expor nada de nenhuma empresa. Sim. Mas, quando eu olho pra tua história, uma coisa que eu acho muito legal é o quanto você estimula o teu time a ter segurança psicológica para trazer questões. E aí, assim, vou fazer aqui quase um desabafo, né? Quando eu vejo tudo que a gente viveu da pandemia pra cá, é o que você falou, a gente tem, ou inconsciente ou conscientemente, um comparativo em relação à postura dos homens, e quantas vezes eu confesso para várias aqui, vários, que às vezes a gente aplaudia, né, e precisa diminuir os homens, muitas vezes pelo básico, né? Eu lembro uma vez que eu viajei, uma amiga minha estava comigo, e quando ela voltou, as pessoas ao redor, né, do marido dela, meu Deus, ele foi incrível, ele deu conta dos filhos, ele trabalhou, ele ainda conseguiu, e aí dá vontade de falar assim, mas peraí, entendeu? Isso é o que a pessoa faz todo dia, e a gente tá aplaudindo o básico. Mas quanto que a gente, como mulher, celebra o nosso básico. Então, por isso que eu vejo você estimulando o teu time a isso. Sim. Porque a mulher, assim, eu não sei você, mas eu vejo assim, você vai elogiar uma mulher numa reunião, a mulher assim, ai, mas será, não sei, aquela parte
parte que eu falei, eu acho que eu não fui tão bem. Não, você arrasou, Ju, você foi bem. Não, Ale, foi muito legal. O homem, parabéns. Não generalizando, mas muitos têm, eu não sei, essa autoestima, né? É diferente, né, Ale? E aí a gente começa a se chicotear, eu vejo que você estimula a sua equipe. Você rebobina o vídeo várias vezes e fica tentando achar o que você poderia ter feito melhor. E no corporativo também isso acontece de forma contrária. Quanto a gente também valoriza e acaba elogiando os homens quando a gente vê a sensibilidade deles para algumas coisas, sendo que isso deveria Nossa, é verdade. Ai, eu adoro. Nossa, como você se empatizou. Nossa, como você olha para as pessoas. Eu falei, gente, mas todo profissional, independente do gênero, deveria fazer isso. É verdade. Né? Nas suas entregas, olhando para resultados, olhando para a gente, fazendo esse equilíbrio. Isso acontece dentro de casa, que foi o exemplo que você trouxe. Eu tenho um marido assim, que a gente divide 100% das tarefas. E tá tudo bem, a gente não fica enaltecendo um ou outro. Sim, sim. Né? Por essa diferença, né? Por essa divisão. Mas no trabalho também, no mundo corporativo, a mesma coisa. A gente fortalece e enaltece a mulher quando nossa, você viu a postura dela? Uhum. A bicha, olha, não é assim? Ela é poder, e vai. Agora, o homem, quando ele é delicado, a gente também elogia. Então, querendo ou não, socialmente, a gente faz isso, a gente acaba reforçando esse comportamento. Exato, mas aí eu acho, de novo, eu acho que a gente volta para nossa autoconsciência e a responsabilidade. Eu acho que trabalhar essa autoconfiança, né? Então, para você também saber, acho que primeiro, parar de reproduzir esses comportamentos, né? Isso. E parar de reforçar coisas que não são legais e olhar mais para você, né? Então, celebrar essas conquistas. Acho que um ponto que eu vejo muito, assim, quando a gente fala de, óbvio que eu não vou generalizar aqui, né? Mas a mulher, ela tem, né, assim, eu vejo muito hoje dentro do meu próprio time, né, onde 90% são mulheres, né, e mulheres líderes. Você tem uma liderança mais empática, mais cuidadosa, né, então, pelo menos, assim, eu vejo isso muito nesse perfil de líderes e a gente estimula muito isso, né, de criar esse ambiente seguro, do acolhimento, né. Mas isso não quer dizer que eu sou mãe, isso não, materna, né? A liderança materna. Não quer dizer que a minha régua não seja alta, que eu não vou cobrar, que eu não vou exigir, mas tem um como que para mim é diferente. Sim. E hoje a gente vê, né? Então, enfim, acho que esse como ele muda de líder para líder e muda também, né? Quando você às vezes fala até de gênero, né? Então, sim. Nossa. Então tem acho que a gente tem essa preocupação, eu tenho muito essa preocupação desse cuidado, sabe? Eu vou ser dura, mas eu não preciso faltar com respeito. Exato. Entendeu? Eu posso ser dura a ponto de estabelecer uma conversa com respeito para ser dura e ao mesmo tempo acolhedora e falar, ok, daqui para frente, o que a gente vai fazer? E a lei, a coragem, que aí eu acho que ainda é uma lição de casa para muitas companhias, que a gente, como líder, também tem que ter coragem de estimular o nosso time para apontar microagressões, quando a gente pensa na liderança feminina, que muitas vezes o nosso time não tem ideia do que é isso. Quando eu falo isso, né, com líderes, enfim, independente de liderança, a pessoa fala, nossa, eu sofri uma microagressão e eu não sei. E é muito comum, né, Déia? Às vezes é uma coisa básica, a gente tá numa reunião com o time, aí tem, vamos apresentar, e aí a gente escuta, as mulheres primeiro, né, as damas primeiro. Isso é uma microagressão. Por quê? Entendeu? Por que a gente tem que se colocar nesse lugar? E aí, o quanto que você, como líder, e eu vejo você fazendo isso, dando segurança psicológica pro teu time, porque nenhuma empresa é perfeita, estamos numa Danone que valoriza isso, mas pode acontecer, às vezes, até de um stakeholder externo, as pessoas estão no campo, visitam médicos, a gente sabe que cada um é cada um. Sim. Né? Então, o quanto tem uma preocupação, às vezes, poxa, eu vou visitar um médico e, de repente, aquele médico pode me trazer para um lugar mais fragilizado ou eu me sentir mais vulnerável. E a última reunião, eu vi você falando, se posiciona. E eu achei isso tão incrível, porque não é toda liderança que traz isso, né? Eu acho que independente do público que a gente lida, como os nossos clientes, acho que a gente está suscetível, né, está sujeita a passar por essas situações.
o que eu trouxe muito, e na última reunião eu fiz questão de trazer essa pauta, né? Foi para justamente, por ser um time, um grupo grande de mulheres, a gente não achar que porque eu sou uma fornecedora, Sim. ou eu sou da empresa, eu tenho que aceitar, eu tenho que me calar, eu não posso subir esse tema. Não. Né? Então, assim, para trazer essa consciência que é uma preocupação, para que as pessoas se sintam à vontade para trazer esses pontos para a mesa, para o seu líder, para subir para lideranças maiores, né? Porque é um tema importante. Então, eu acho que essas pessoas se sentirem seguras, que elas podem trazer, né, esses temas em conversas mais difíceis, né? De como elas se sentiram, para a gente poder tomar uma decisão, enfim, Sim. né? Isso é super importante, Sim. né? Porque às vezes, enfim, você está lá na linha de frente, você acha que você é obrigada a engolir tudo, aceitar tudo. Dá um sorrisinho amarelo. Quando você tem um contexto onde predominantemente é feminino, isso acaba sendo um pouco mais fácil. Sem dúvida. Né? Isso daqui, gente, também não é pra gente ficar levantando bandeira de feminismo, de machismo. Não é isso, gente. Não tem nada a ver com isso. Eu acho que tem um ponto aqui que você trouxe desde o início da sua fala, que é um ponto de descoberta. Sim. Quando você se descobre como pessoa e profissional e os teus talentos, e você consegue posicionar isso, você vai ter desafios, mas você vai conseguir trabalhar independente do teu sexo, independente de qualquer coisa. Às vezes a gente falava assim, gente, mas existe tanto machismo assim? Eu ficava pensando, né? Não é possível que existe tanta coisa. Porque eu nunca senti isso, eu nunca passei por uma situação mas assim. aí tem o privilégio de não ter passado, né? Mas não é isso não, Dé, é o quanto a maneira, aí eu comecei a perceber na minha postura. A minha postura foi sempre uma postura de não permitir, eu não dou espaço para esse tipo de comentário, porque eu falo de igual para igual, independente se estou falando com mulher, se estou falando com homem, mais uma vez aconteceu. E quando aconteceu, eu falei, entendi como é que é. E aí me caiu a ficha que foi assim, tudo bem que eu vejo que boa parte de eu não ter vivido foi muito por esse posicionamento, Sim. por ser bem resolvida E a sua no trabalho. Personalidade, tem tudo, Dé. Por isso que ela falou do autoconhecimento. A fala do início dela de descoberta é muito importante. Porque aí não é só para isso, é para qualquer outra posição e situação de vulnerabilidade que você pode passar. Como ser enganado, né? Como você... mentiras. Quantas mentiras no mundo corporativo não acontece? Politicagem, né? Tem muita coisa que acontece. Só que se você não tá nesse lugar de se posicionar e de ficar atento àquilo que você é, aí eu acho que mora o maior perigo. E a tua trajetória, pelo que você foi falando, me pauta isso, né? Me traz esses pontos. Pô, sei agora o que eu quero, fui traçando, hoje você está num lugar, há 15 anos você está na Danone, né? Sim, já. 15 anos. É uma história, né? É uma história. Eu falo que esse ano eu vou debutar. Ah lá. É verdade. E ao longo desses 15 anos passei por diversas empresas diferentes, porque né, a empresa ela também muda, e que bom que ela muda, né? Sim. Mas realmente, você falou desse ponto de... Eu também já sofri, né, uma situação não muito agradável dentro do mundo corporativo há muitos anos atrás, né? E o que você falou para mim faz muito sentido, né? A hora que você entende e você começa a ter uma... Eu vou falar postura, mas não é porque eu acho que isso não deveria acontecer independente do nosso perfil, né? Mas assim, a hora que você começa a limitar também, né, alguns espaços, isso, acho que as chances elas acabam diminuindo um pouco, né? Isso. Mas estamos suscetíveis a isso. E eu acho que esse tema está muito agora, né, sendo discutido. Eu acho que então, eu diria que está começando. E aí a Priscila fez uma pergunta aqui que eu quero compartilhar com vocês. E eu só quero amarrar uma coisa, né, que a Adri falou e que eu acho que é um tema sensível no mundo corporativo, porque quando a gente fala é o feminismo,
é importante trazer isso para a pauta, porque ainda tem muita gente que confunde o feminismo com o feminismo, né? Então, assim, o feminismo, ele prega a igualdade. Então, assim, não adianta... outro dia eu estava numa conversa com um cliente e aí uma pessoa virou para mim e falou, olha, cuidado com alguma fala feminista. Eu falei, oi, não entendi, né? E às vezes, o quanto que a gente tem que saber quando a gente pensa em personalidade, porque a gente tá falando aqui que, né, tem uma fortaleza. Mas o Brasil, em termos de personalidade, 75% das pessoas são mais diplomáticas e menos confrontadoras. E quando a gente traz isso para o universo feminino, quantas vezes a gente vê as pessoas engolindo, indo para casa? Só que, em contrapartida, a Pri fez uma pergunta aqui, a Priscila, eu falo Pri, né? A gente conhece todo mundo aqui, mas a Priscila, que trabalha com a gente na Siemens, ela trouxe uma pergunta interessante, que é o quanto, pra gente comentar, o quanto que o comportamento competitivo das mulheres com outras mulheres no ambiente de trabalho pode ser devido a essa pressão da gente ter que se provar. O que vocês acham? A gente não deveria acontecer, né? Enfim, acho que a gente deveria ser mais... trabalhar mais... Acho que não vou dizer que não é criar uma rede, né? Mas acho que se unir mais, né? Pensando num objetivo comum, né? Eu acho que o ambiente competitivo, para mim, ele é inerente ao mundo corporativo. Sim, ao mundo de verdade. Eu vejo que existe uma oportunidade aqui de olhar o interno agora. Não é... Porque quando a gente fala da competitividade, a gente está falando do externo. Mas quando você tem um propósito muito bem estabelecido e saber exatamente o que você quer, a competição acaba sendo com você mesmo. E aí a cobrança é por aquilo que você quer e não necessariamente por aquilo que o externo te impõe. Mas você não acha que tem competição entre mulheres muito mais? Eu vejo isso, gente, nos bastidores que eu vivo. Desde a escola, minha filha é pequenininha, e eu vejo assim, a forma como a gente conduz é diferente. A mulher... Por que a gente fala em sororidade? Porque existe, infelizmente ainda, uma tendência da mulher competir mais com mulher. Quantas vezes a gente vê comentários preconceituosos das próprias mulheres? Exato. Por exemplo, por que a gente tem que... Até a questão do etarismo. Mas se a pessoa envelheceu, a Madonna, coitado, o quanto que ela tá sofrendo um monte de comentários etaristas, né? E muitas vezes o que me deixa muito chocada quando eu entro nas redes sociais, isso me faz muito mal, é ler comentários agressivos de mulheres contra as mulheres. Sim, e existe. Muito raro você vê isso de homens com homens. Sim, exato. Na verdade, hoje, olha, eu vejo que na sociedade, diante de toda a polarização que a gente vive, infelizmente, hoje, a gente vê esse nível de agressão de forma generalizada. Eu vejo isso muito forte. Mas eu vou tocar nesse ponto de novo, Dé. Existe sim essa competição, mas como é que a gente tira isso do caminho? Né? Porque aí, vamos pensar numa solução. O problema existe. Nós somos mais competitivas entre nós porque a gente está se provando. E mulher sabe que mulher é boa, né? Desculpa aqui, meninos, perdão, né? Vocês são maravilhosos, super importantes para nós, complementares, mas também a gente tem essa necessidade intrínseca que é esse inconsciente coletivo que a gente vive. Só que, de novo, se eu sei o meu propósito, sei para onde eu quero ir, essa competição, ela começa a diminuir um pouco. E de qualquer forma. Não só com mulher, mas com homem. Exato. Em posições, em cargos. Quando a gente fala da hierarquia, inclusive. Então, eu vejo que, como solução, o que você quer? Você quer passar a vida competindo com outras mulheres? Ou você quer passar a vida competindo com outras pessoas e se comparando com outras pessoas? Ou você quer realmente entender qual é o caminho que você vai seguir? Então, eu vejo que aqui tem um Mas aí vocês acham que isso deveria, numa companhia, no mundo corporativo, você acha que isso deveria partir, de repente, de ações mais concretas? De um RH, né, de um P&O ou da própria liderança? Como que você vê quando você olha para a tua realidade, né? Embora na tua cultura, eu acho que seja uma coisa mais diferente. Amena, né? Muito. Sim. É muito. Eu vejo elas mais assim, unidas. eu vejo hoje a minha realidade, né? De novo, eu acho que o ambiente competitivo, ele é inerente ao mundo corporativo, tá? A competição, eu acho que se ela for saudável,
para eu entender aonde Pra eu sair tô, do para lugar de eu me comodismo. calibrar com o meu entorno, né, para falar, opa, peraí, eu preciso correr atrás, eu preciso, enfim, me desenvolver mais. Então, eu acho que a competição para esse lugar, eu acredito, né? Sim. Hoje, dentro do meu universo, né, eu prezo, e aí eu acho que tem um papel respondendo, Déia, eu acho que a liderança, ela tem esse papel. Sim. Né, de entender se a competição vai para um lado que não é bacana, que não é saudável, sim. a própria liderança tomar ações para amenizar. Por quê? Porque quem sofre é o negócio. É o negócio, porque se torna e tóxico. as pessoas, entendeu? Mas aí então, é a assim, gestão, né? Porque exatamente. quem tá do middle pra cima, principalmente, vai ter que olhar pra isso com mais empatia. Sim. Do que simplesmente, às vezes, olhar e falar, nossa, isso aqui é besteira que vocês estão passando. Sim, fala assim, ó, é o gestor ou o RH? É. Pode ser os dois, depende. É. Se eu, como líder, me incomodo e eu tô muito mais na linha de frente, eu vou pedir ajuda. É isso né? aí. Ou se não é uma coisa que eu valorizo, de repente o RH, ele tem essa sensibilidade, ele pode trazer esse alerta e propor ações para atuar nesse Perfeito. meio, né? Ale, tem uma pergunta aqui do Gui, da Gil. É Juliana? Ou Juliana? Júlia. Ela diz o seguinte, olha, e diante de tudo isso que a Adriana trouxe, como lidar com esses desafios sendo uma líder feminina e, com ênfase no jovem? Né? Então, ela assumiu uma liderança aos 26 anos em uma empresa com muitos desafios, ainda com esses vieses. Que recado que você dá, então, pra Gil? Conselho final, porque a gente tá no fim aqui. Eu queria um recado maravilhoso. Seu último recado. O que você fala, Gil? Conselho de mestra. Eu acho que... Aí eu vou... Óbvio, né, gente? Não tem certo ou errado, né? Claro, Muito mas do tem que a tua gente a tua acredita história. aí, que a minha história. Eu acho que eu vou voltar pro começo, né? Que é pensar quem te inspira. Quem hoje é uma líder que na sua visão te inspira, que você acredita que possa agregar para o seu futuro, para a sua carreira e de repente se aproximar através de uma mentoria, né? Então, assim, acho que quando a gente fala em autodesenvolvimento, não necessariamente são cursos, é a gente se conectar com pessoas que têm valores, atitudes e trabalham de uma maneira que nos inspiram, né? E a gente poder sugar, né, capturar cada vez mais essas experiências, né, essas vivências, para a gente não ter que ficar assim, viver, para pular algumas etapas, que às vezes você não precisa passar, né? Você pode ter alguém que traga essa experiência para você, para já minimamente ali naqueles dois caminhos você falou, opa, peraí, eu vou pra direita, né? Então, não, esse aqui, esse lado não vou pegar. E o que eu mais amei que você trouxe pra Gil é a inspiração como uma mentora é importante, principalmente, assim, claro, a equidade, é legal você ter um ponto de vista de um mentor muitas vezes, mas a reflexão final que eu deixo nas nossas histórias e que eu tenho aprendido isso ao longo dos anos, e isso foi uma ficha que foi caindo pra mim, é o quanto de palco que a gente proporciona pra outras mulheres. Porque muitas vezes a gente acha que a competição tá lá, mas inconscientemente eu compito quando eu não tô dando palco para outras mulheres. E esse palco não é um palco só necessariamente numa convenção, mas é um palco de um livro que eu vou ler de uma mulher, é um palco de uma mentora, é um palco de alguém que eu tô admirando, é um palco de alguém que eu tô dando uma oportunidade, em vez de simplesmente eu queria usar uma expressão que é meio ruim, né, mas pagar pau para homens e não buscar referências femininas que estão nesse nível, né? Então eu queria muito deixar essa reflexão, que a gente tem essa missão de dar palco e crescer no palco com essas mulheres, né? Fazer as pessoas caberem junto com a gente. Não sei se faz sentido isso. Faz muito sentido. E outro recado, Gil, para você e para todos aqui, sigam em frente. Vai ter problema. Vocês vão encontrar vários problemas no meio do caminho. E vão encontrar muitas referências negativas. Ai, posso só falar mais uma coisa de negativo? É que outro dia eu fiquei tão triste num diagnóstico de uma empresa que eu fiz e tinha uma líder jovem, que ela disse assim, eu fico muito feliz aqui porque eu sou tratada como homem. Me tratam como se eu fosse um homem. E eu achei isso tão, né,
pouco saudável, para não falar outra coisa. Que eu falei, eu queria saber anônimo, porque eu ia falar, nossa, vamos pra terapia, porque não dá pra gente falar isso. Eu tô feliz que me tratam como homem, para você ver o nível de tensão que a gente fica com essa tratativa, né? De tipo, eu tô sendo tratada como uma menina, né? Que tô assumindo um cargo com 26 anos. Então sigam em frente e vão olhando para aquilo que é negativo, sabendo exatamente que é aquilo que você não quer ser e não quer fazer. Porque isso vai ter, isso serve de experiência e referência para nós. Sem dúvida. Muito obrigada, Imagina, Alê. Foi uma delícia bom, conversar com eu você. adorei também. Obrigada, Vi, Obrigada, gente. foi muito bom. Obrigada. Muito bom. Bom, pessoal, quero agradecer aqui a Alessandra Reis, a Adri que tocou aqui comigo, todo mundo que estava assistindo aqui nos bastidores e principalmente, a nossa Terra Cine Filmes que está aqui patrocinando esse momento, porque sem eles isso não seria possível. Muito obrigada e até a próxima. Até, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.